pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode ir abrindo a sua Bíblia, Daniel capítulo 6, versículos do 15 ao 24, você que está chegando agora, acabou de sintonizar, está se perguntando qual que é a palavra, então já vai abrindo aí sua Bíblia, Daniel capítulo 6, versículos do 15 ao 24, enquanto você abre a Sagrada Escritura, aproveito aqui para fazer um convite para você, porque todos os dias aqui no Sorrindo para a Vida nós mergulhamos na Palavra de Deus, mas em 2027, em maio, na saída dia 11 de maio, nós estaremos indo à Terra Santa, o lugar onde tudo que nós lemos na Palavra de Deus aconteceu. E nós vamos ter a oportunidade em 2027 de estar no dia de Pentecostes, no lugar onde o Pentecostes aconteceu, para nós clamarmos por um derramamento do Espírito Santo na nossa vida, porque isso muda tudo, gente. Pela primeira vez também nós teremos a oportunidade de realizar, porque a gente peregrina durante o dia, não é? Então, à noite, os lugares de visitação são fechados, justamente porque é noite, não é? Mas nas noites, nós teremos a oportunidade de viver pela primeira vez um cerco de Jericó em Jericó. Porque a Terra Santa é um lugar para se visitar, mas também é um lugar para se rezar. Nós precisamos rezar a Terra Santa, trazer para dentro do nosso coração aquela experiência, aqueles lugares por onde passou nosso Senhor. Então, por isso a gente tem avisado com tanta antecedência, porque com antecedência nós podemos nos preparar para irmos tranquilos, para irmos com calma, para termos ali os melhores serviços, porque quem se organiza, não é, tem a oportunidade de fazer melhor o que vai ser feito. Então, por isso também já estou convidando você para fazer a sua inscrição, entrar em contato com a Obra de Maria pelo telefone 0, código da operadora 12, 3186 2055, será uma peregrinação muito diferente. Inclusive porque esse roteiro que sai no dia 11 de maio, ele está bem completo. Nós vamos visitar lugares importantíssimos que nem sempre são visitados. E você poder chegar lá e dizer: aqui esteve nosso Senhor, nesta casa Jesus dormiu, aqui foi onde Ele nasceu. Você poder estar ali no Calvário, o local onde o seu sangue foi derramado para a nossa salvação. Você poder entrar no Santo Sepulcro, você saber que ali foi depositado o corpo de nosso Senhor e dali Ele ressuscitou. Isso é uma experiência que muda a gente. Então, saída dia 11 de maio de 2027, então você tem mais de um ano aí para você se organizar. Entre em contato com a Obra de Maria para você ter mais informações, tá bom? Daniel capítulo 6, versículos do 15 ao 24, assim nos diz a palavra de Deus. Ao ouvir essa notícia, o rei sentiu-se mal e ficou preocupado com Daniel, pensando em salvá-lo. Ficou tentando livrá-lo até o pôr do sol. Mas os tais procuraram o rei para dizer-lhe: Tu, ó rei, bem sabes que a lei entre os medos e persas é que um decreto sancionado pelo rei não pode ser modificado. O rei mandou então trazer Daniel para ser jogado na cova dos leões. O rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu sempre cultuas, há de livrar-te. Trouxeram uma pedra para fechar a entrada da cova. Em seguida, o rei lacrou a pedra com a sua marca e a marca dos seus secretários, para que ninguém alterasse nada da situação de Daniel. O rei voltou para o palácio, ficou em jejum aquela noite.
Não lhe levaram as mulheres e ele perdeu o sono. No dia seguinte, levantou-se bem cedo e foi logo para a cova dos leões. Chegando à cova onde estava Daniel, o rei, aflito, gritou: Daniel, servo de Deus vivo, teu Deus, a quem sempre cultuas, foi capaz de livrar-te dos leões? Daniel falou: viva o rei para sempre. Meu Deus mandou seu anjo para fechar as bocas dos leões, e eles não me incomodaram, pois fui considerado inocente diante de Deus, da mesma forma como também contra ti, ó rei, nenhum crime cometi. O rei ficou contentíssimo e deu ordens para tirarem Daniel da cova. Quando o tiraram, não encontraram nele um arranhão sequer, pois ele havia confiado no seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois, com oportunidade, você leia o capítulo 6 inteirinho para você compreender o que aconteceu. Daniel havia se tornado um homem de referência, gente. E isso não é raro acontecer, que um homem de Deus se torne referência, porque Deus dá a ele sabedoria. A unção do Espírito Santo, ela dá juízo para a pessoa. A unção do Espírito Santo dá discernimento. Nem fiz de propósito quando convidei você para a gente ir lá para o Pentecostes, mas tudo aconteceu naquele Pentecostes. O Espírito Santo, o próprio Jesus dizia: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ele é o Paráclito, Ele é o nosso defensor. Jesus disse que quando você for levado diante de pessoas ou de autoridades para ser julgado, você não precisa premeditar o que você vai dizer, porque o Espírito Santo, na hora precisa, lhe dará a palavra exata, uma palavra de sabedoria, a qual ninguém conseguirá resistir. E foi assim com José do Egito, e foi assim com Moisés, e foi assim com Daniel, e foi assim com Isaías, e foi assim com Jeremias, e foi assim com Elias, e foi assim com Eliseu, e nós poderíamos ir dizendo com tantos quantos foram tocados pela sabedoria divina. Só que tem uma coisa: quando uma pessoa se destaca pela prudência, pelo discernimento, pela sabedoria, esta pessoa provoca duplamente um ataque contra ela. Primeiro, porque a unção que Deus te deu provoca uma contrapartida do diabo contra você. A unção que Deus te deu incomoda as trevas, porque o demônio, ele sabe que se ele abate você, ele não derruba apenas um, ele derruba você e todas as pessoas que te têm como referência. Então, o demônio, ele é um caçador, e ele mira na cabeça. Então, ele ataca a todos? Sim, ele ataca a todos, mas ele ataca principalmente onde vai produzir maior dano. Então, por isso, ele combate ferozmente as autoridades religiosas, o bispo, o padre. A gente não tem ideia, gente, das tentações, dos ataques, das incompreensões, da pressão que um papa vive. Por isso nós precisamos rezar pelo papa, porque o ataque do mal é contra todos, mas é sobretudo para aquelas pessoas que, ungidas pelo Espírito Santo, vão arrancando desse mundo de trevas muita gente que está perdida. Então esse é o primeiro golpe. E o segundo, quando uma pessoa se destaca ao ponto de ser um segundo depois do rei, era aqui o caso do Daniel,
era um homem ouvido pelo rei, amado pelo rei, e de grande influência no reino. Isso provoca um ataque de todos aqueles que ficam carcomidos pela inveja. E o que esse povo fez? A gente tem que destruir esse camarada. Esse Daniel, a gente precisa arrasar com esse cara. O que nós vamos fazer? Se ele não tem uma vida condenável, se ele não tem nenhuma situação escandalosa que o envolva, se ele não tem o rabo preso com ninguém, como é que nós vamos fazer para a gente arrancar esse homem de lá? Porque o rei o ama, o rei o protege. Então eles tiveram uma ideia. O Daniel é de uma religião diferente, Daniel era judeu, eles tinham ali a religião própria dos persas, e eles resolveram então chegar para o rei e fazer uma proposta. Ó rei, tu és o soberano, vamos decretar um mês especial voltado para o rei, onde qualquer um que recorra à autoridade de um outro homem ou à autoridade de um outro Deus, que não seja o rei, deverá ser condenado à morte, jogado aos leões. E o rei, distraído, achou que aquilo podia ser uma coisa boa, porque o colocava em evidência e, no entanto, era uma armadilha contra o rei e contra o próprio Daniel. Assim que o rei, achando que aquilo era uma coisa boa, decretou que naquele mês todas as orações deveriam ser voltadas para o rei, e todos aqueles que precisassem de algum favor, era ao rei que deveriam recorrer. Depois disso, sacramentado pelo rei, assinado, o que foi que esses homens fizeram? Montaram guarda onde estava alojado Daniel, porque eles sabiam que, como Daniel era um homem de oração, e que ele rezava 3 vezes ao dia, que eles o flagrariam em oração. E foi exatamente o que aconteceu. Eles flagraram Daniel em oração, o denunciaram ao rei e exigiram que se cumprisse o decreto, porque no decreto estava escrito que quem fosse apanhado rezando seria jogado aos leões. E aí você leu comigo. Ao ouvir essa notícia, o rei sentiu-se mal e ficou preocupado com Daniel, pensando em salvá-lo. Ficou tentando livrá-lo até o pôr do sol. O rei fez de tudo para libertar Daniel. Mas esses tais que trouxeram o decreto foram dizer ao rei: tu, ó rei, bem sabes que a lei entre os medos e persas é que um decreto sancionado pelo rei, nem o rei pode modificar. Não pode ser modificado, tem que ser cumprido. E a contragosto, o rei mandou trazer Daniel para ser jogado na cova dos leões. Mas quando Daniel estava para ser jogado, olha o que o rei disse para ele: o teu Deus, a quem tu sempre cultuas, há de livrar-te. Teu Deus vai te livrar, Daniel. Trouxeram uma pedra para fechar a entrada da cova, e em seguida o rei lacrou a pedra com a sua marca e a marca de seus secretários, para que ninguém alterasse nada da situação de Daniel. Não tinha como abrir aquilo sem que o rei e os secretários percebessem. O rei voltou para o palácio, ficou em jejum aquela noite. Não se deitou com mulher alguma, perdeu o sono. E no dia seguinte, levantou-se bem cedo e foi para a cova dos leões. Chegado à cova onde estava Daniel, o rei, aflito, gritou: Daniel, servo do Deus vivo. Guarde bem esta palavra. Servo do Deus vivo. Teu Deus, a quem sempre cultuas, foi capaz de livrar-te dos leões? E Daniel responde, meus queridos, que seu Deus realmente está vivo. Gente, o nosso maior tesouro é que Deus está vivo. Jesus está vivo e é o Senhor. E Daniel disse: fui jogado aqui nesta cova, inocente diante de Deus,
e diante de ti, ó rei. E Deus mandou um anjo para fechar a boca a esses leões, que não me puderam fazer mal algum. E quando tiraram Daniel da cova, Daniel não tinha sofrido um único arranhão. Por quê? Termina aqui dizendo, no versículo 24, pois ele havia confiado em Deus. O que nos preserva é termos confiado em Deus. E aí alguém poderia dizer assim, mas às vezes tinham alimentado os leões, às vezes aconteceu alguma coisa que interferiu, que os leões não quiseram devorar Daniel, né? Só que depois você continua a leitura da história para você ver o que aconteceu. O rei, enfurecido com o que foi feito, quando tirou Daniel, mandou jogar lá dentro todos aqueles secretários que tinham montado essa armadilha. Eles nem chegaram a tocar com os pés na cova, eles foram destroçados, foram devorados inteiramente por aqueles leões. Então não é que os leões não estavam famintos, realmente a proteção divina esteve sobre Daniel e o preservou de um dano certo. É assim com Daniel, é assim comigo, é assim com você. O nosso livramento virá pela nossa confiança em Deus. Diga, eu confio em Deus. Eu confio que o Senhor me livrará. Gente, Daniel saiu ileso porque tinha tido fé no Deus vivo. E é importante que se diga Deus vivo, porque eu até contei isso no livro infantil que eu escrevi, para vencer o medo e derrotar o dragão. Aí eu vou contando lá no que eles acreditavam, porque esse livro infantil todo rimado, ele é um reconto dessa história de Daniel. Eles acreditavam num dragão que Daniel matou. Eles acreditavam numa estátua que eles tinham lá, que Daniel despedaçou. Pode me dar. Obrigado. Não estava aqui porque eu não tinha intenção de citá-lo, mas eu tenho filhos e quando os meus filhos estavam pequenininhos, eu pensava comigo, como é que eu vou chegar mais para cá? Para que o livro não me cubra, tá bom? Eu pensava, como é que eu posso ensinar essas verdades do combate espiritual, da luta contra o mal e contra as trevas, para os meus filhos, que são pequenos, que tinham ali 7, 5 anos de idade. Como trazer isso numa linguagem que seja verdadeira, útil, que eles possam assimilar, que eles possam aplicar na própria vida, mas sem esvaziar o que conta a palavra de Deus. E olha, foi uma delícia escrever esse livro. Ele ficou divertido, rimado. Quantas crianças superaram o medo de monstro, o medo de escuro, o medo de assombração, o medo de demônio, através da palavra de Deus que foi contada nesse livro. Quantas crianças conseguiram passar para o seu quarto, dormir sozinhas, porque dormiam tardiamente no quarto do pai e da mãe. Crianças que tinham medo de ir para a escola, que todas as vezes era um chororô. É como a gente começou o programa hoje, a palavra de Deus é proclamada e os testemunhos vão chegando. Mas no livro conta o quê? Conta o que diz a palavra de Deus. Eles acreditavam em estátuas, eles acreditavam em animais. O Deus vivo deles era uma besta, para a qual eles jogavam pessoas, mas que encontrou o seu fim pelas mãos de Daniel. Só um, gente, é o Deus vivo, só um. Só nele nós devemos crer e somente a ele nós devemos adorar. Porque naquela época era assim e nos dias de hoje também. Ainda nos dias de hoje existe idolatria, ainda nos dias de hoje são muitos os deuses que são cultuados. Mas só um é capaz de salvar. O Deus vivo que se manifestou para nós em nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e também Ele é Deus.
O Deus vivo que derramou sobre nós o seu Espírito Santo para ficar conosco todos os dias, até o fim. Esse é o Deus vivo, aquele que tudo pode. E a salvação de Daniel foi não ter perdido de vista a verdade a respeito do seu Deus. Qual verdade? Ele é o Deus vivo. Entenda uma coisa: o seu Deus, meu irmão, é o Deus vivo. O meu Deus é o Deus vivo. O que quer dizer isso? Que Ele ouve, que Ele responde, que Ele se relaciona conosco, que Ele vem ficar junto de nós, sobretudo nos momentos em que nós mais sofremos. Ele é Deus que se compadece. Deus tem coração. Diz a palavra de Deus, é claro que isso é a maneira de exprimir, mas diz que Deus tem útero de mãe, que Deus se estremece de dó e compaixão em relação a nós. Sabe o que isso significa? Que nós não fomos criados e largados nesse mundo, abandonados por Deus. O Senhor está conosco. Mas nós, em nosso dia a dia, constantemente nos esquecemos do fato de que aquele a quem nós adoramos é o Deus vivo. O Senhor não se esquece de nós, mas nós nos esquecemos dele. Ou nos esquecemos que Ele é o Deus vivo. Ele é o mesmo que era há 3 ou 4 mil anos atrás. Quando essa palavra começou a ser passada de geração em geração, essa palavra que eu digo, a Sagrada Escritura. O Deus testemunhado na Bíblia há 3, 4 mil anos atrás, não mudou, Ele é o mesmo, seu poder não diminuiu. Seu poder salvador é o mesmo hoje. É o mesmo para com todos aqueles que o amam e que o servem. Você ama a Deus? Você serve a Deus? Então o poder que esteve com Daniel está com você, meu irmão. Está com você, minha amiga. Deus fará agora pelos seus. Você é de Deus? Então é por você. Deus fará agora pelos seus o que Ele já fez há 2, 3, 4 mil anos atrás. Simplesmente porque Ele é vivo, poderoso e amoroso para sempre. Por que Deus fará, Márcio? Porque Ele é o Deus vivo. Ele é poderoso para fazer. E tem amor suficiente para não abandonar os que o amam e os que o servem. Ele é amoroso para sempre. Sabe o que isso significa? Que o seu amor não muda, que a sua fidelidade não volta atrás. O pior erro que eu e você podemos cometer é acreditar que a fidelidade de Deus está condicionada pela nossa fidelidade. A gente pensar que Deus só é fiel se nós formos fiéis. Não, isso é você diminuir demais a Deus. Deus é o que é, e Ele é fiel. Então o que acontece quando, por minha fraqueza, por me deixar seduzir pelo pecado, por uma loucura de um momento, ou por uma loucura que foi se acumulando dentro de mim no decorrer de tantos anos, por meio desses pensamentos perniciosos, quando num ato de insanidade, eu traio esse Deus, eu rompo com Ele, eu viro as costas para Ele, eu o abandono, eu sou infiel a Ele, porque cometi um pecado grave, e diante do meu pecado grave, eu não senti vontade de me reconciliar, fiquei com vergonha, fiquei desanimado, perdi as minhas forças, porque o pecado mortal, ele tem isso, ele arranca as forças da gente, a gente fica às vezes sem forças até para voltar para Deus. O que é que acontece com a fidelidade de Deus, diante da minha infidelidade, da minha traição? A fidelidade de Deus não diminui, não se retira. Ele continua sendo fiel.
Deus não abandona nem mesmo os que o abandonam. Mas eu me sinto abandonado. Pois é, quem se afasta da luz fica na escuridão. Não foi a luz que o abandonou, foi ele quem abandonou a luz. Mas ao abandonar a luz, a consequência é a mesma que se a luz o tivesse abandonado, é a escuridão. Percebe? Mas Deus me abandona? Não, não te abandona. Só que Deus não tem como ir contigo no caminho que será a sua destruição. E onde está Deus na hora que eu me perco? De braços abertos, esperando você se arrepender e voltar. Basta uma palavra sua e Ele te traz de volta. Devolve a paz que você perdeu, te devolve a liberdade que você sacrificou quando andou pelos caminhos que não o contemplavam. A fidelidade de Deus para com você é para sempre. O Senhor não te deixou e o Senhor não te deixará. Então você também não deixa Deus. Ah, como nós devemos confiar nele, gente. Como nós devemos confiar em nosso Senhor e em nossos momentos mais sombrios, nunca perder de vista que Ele ainda é e sempre será o Deus vivo. Agora, a hora para mim, Márcio, está a hora de escuridão, a hora de trevas, a hora mais difícil, verdade? Então agora, mais do que qualquer outra, é a hora do Deus vivo. Você precisa confiar em Deus justamente nesses momentos mais escuros, nesses momentos mais sombrios. Não perca de vista que Ele nunca deixou de ser o que um dia Ele se apresentou a você, o Deus que te salva. E se Ele é um Deus salvador, nesse momento que você está precisando de salvação, a quem você acha que você deveria recorrer? A um ser de carne, a um ser humano, que hoje te diz amém e amanhã te diz não? Gente, nós precisamos entender uma coisa: só Deus é fiel sem limites. Se você confiar no ser humano, você vai se decepcionar. E olha, quanto mais a gente está na igreja, quanto mais a gente caminha perto de Deus e com as coisas de Deus, mais a gente vai se convencendo desta verdade. Nós precisamos uns dos outros. Deus não nos fez sozinhos, mas quem põe a sua confiança no ser humano se decepciona. Ontem, quando eu lia lá os comentários, a quantidade de pessoas que adoeceram emocionalmente porque se decepcionaram. Estavam decepcionadas porque confiaram e foram enganadas e foram traídas. Até eu comentei lá. Eu falei, você acha que é só você? Às vezes a gente distraidamente traz o adversário para dentro de casa. Traz aquele que nos tem como inimigo para a nossa mesa. Às vezes você se confunde, você chama de amigo quem trabalha contra você. O único que não nos abandona nunca, 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 em momento algum, e por causa dele, nós conseguimos sobreviver às decepções, às traições, perdoar e recomeçar, inclusive com os nossos irmãos. O único é Deus, o Deus vivo, não tem outro. É a Ele que você precisa recorrer. Ele sempre será para você um refúgio inabalável. A pior loucura que você pode fazer é você virar as costas para Deus, é você se desprender de Deus e achar que um ser humano, qualquer que seja ele, possa ser o seu arrimo, possa ser a sua proteção, possa ser o seu amparo, possa ser o seu abrigo. Muitos até querem, mas não conseguem ser para você isso daí. E muitos não estão nem aí, nem querem ser. Não se engane pelas aparências, porque o ser humano vive de aparências, infelizmente.
Só Deus é verdadeiro, só Deus é a verdade. Mas, Márcio, quando a gente vê isso, às vezes dá um desânimo, a gente começa a achar que todas as pessoas são falsas. Não, olha para você, e eu vou olhar para mim. Quanta coisa a gente gostaria de fazer e não consegue? Quantas vezes no momento de fraqueza, ou até de pecado, a gente abandona quem confiava na gente? Não é que a gente é mau, mas tem maldade em nós. Não é que a gente não tenha força, mas tem fraqueza em nós. Então, como é que você vai pôr a sua esperança e a sua confiança num ser humano que tem medo, que está perdido, que se equivoca, igual você? Não, sinto muito. Para ser a minha luz, a luz dos meus passos, a luz do meu caminho, a minha força, a minha salvação, a minha verdadeira esperança é o Senhor, o Deus vivo. E os irmãos, vamos caminhando juntos, vamos nos ajudando. Mas a confiança que eu coloco em uma pessoa humana, ela precisa ser limitada. Ela não é absoluta. Se você colocar sua confiança absoluta no seu marido, primeiro, isso vai ser um fardo pesado demais para ele carregar. Segundo, você vai se decepcionar. E não estou falando aqui de adultério, estou falando aqui de, às vezes, seu marido não conseguir corresponder às expectativas, aos sonhos que você tem, ao amparo que você precisa, às delicadezas que você esperava de um homem. Se você confiar absolutamente na sua esposa, meu amigo, você está perdido. Porque não foi para isso que Deus colocou você ao lado dela e ela ao seu lado. Nós somos companheiros uns para o outro. Mas nessa caminhada nós temos que lembrar que nós lidamos constantemente com a realidade das fraquezas. Então nós nos ajudamos, o amparo de Deus muitas vezes nos vem pelas mãos das pessoas, muitas vezes. Mas o nosso abrigo, o nosso refúgio, a nossa salvação é o Senhor. Outro dia eu conversava com um homem, até de igreja, de Deus e tal, mas eu fiquei chocado, porque ele estava desesperado, porque ele queria se associar a um grupo, né, para ele ter asilo quando ele tivesse velho. E ele disse: eu não tenho confiança nos meus filhos para cuidar de mim. E um homem que não está velho, 50 e poucos anos. E a mente dele lá na frente, se prevenindo, porque a experiência dele com os filhos já apontava para ele um certo abandono. É triste isso. Eu fiquei com pena. É desesperador. E não é para tanto, porque dentro de uma família nós deveríamos nos ajudar mais, esperar a ajuda uns dos outros. Mas não é injustificável não, viu? A nossa confiança precisa estar em Deus. Quando eu confio em Deus e espero tudo dele, o que me vem pela mão dos outros é sempre motivo de gratidão e de alegria. Agora, quando eu espero dos outros, tudo que me falta é motivo para eu reclamar, para eu odiar, para eu detestar, para eu chamar as pessoas de ingrato. Não, com Deus, irmão. Se andamos com Ele, se olhamos para Ele e dele esperamos o nosso socorro, nós podemos estar certos de que Ele nunca nos desamparará. Deus nunca vai desamparar você. Olha, já faz tempo que eu estou na caminhada. Faz 38 anos que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. 38 anos, dos quais 33, já indo para 34 anos, eu estou dentro da Canção Nova. E eu afirmo para você, o que eu vou afirmar agora, para que você se anime, para que você se encoraje. Tem 38 anos que eu caminho com o nosso Senhor. Ele já caminhava ao meu lado. Mas tem 38 anos que eu me decidi por Ele e que eu caminho com Ele. E eu quero testemunhar para que você se anime nesta manhã, que nesses 38 anos, Deus nunca falhou comigo, nunca falhou.
nas maiores dificuldades, nas provas mais difíceis, na maior pobreza, na maior necessidade. O Senhor nunca me faltou. E eu já passei por tudo isso que eu estou falando aqui para você. Ontem, quando eu partilhava sobre os pensamentos perturbadores, pensamentos perniciosos, que quase enlouquecem a gente, a partilha que eu falei que eu fiz lá no Instagram, marcio.mendecn. Quando eu falava dessas coisas lá, eu não falava da boca para fora não, eu falava do que eu vivi. Porque muita gente comentava lá assim, muita gente não, umas 4 pessoas comentavam lá, falar é fácil. Fazer é que é difícil. É verdade. Fazer é sempre mais difícil do que falar. Isso não quer dizer que falar seja errado e que falar não aponte o caminho. Eu falei, mas eu também fiz. E fazer o que eu ensinei lá foi a minha salvação. E é claro que eu tive que recomeçar muitas vezes, e é claro que eu tive que lutar até eu domar esses pensamentos maldosos, loucos que vivem dentro da gente. Mas Deus não nos abandona nessa luta e pela graça de Deus a gente vence. Então eu passei pelas dificuldades, eu passei pelas provas difíceis, eu passei pelas pobrezas mais duras. Passei por grandes necessidades, passei. E o Senhor nunca me faltou, nunca falhou comigo. Então, por sua graça, eu aprendi a confiar nele. Foi por graça de Deus que eu aprendi a confiar no Senhor. E Ele tem sempre vindo em meu socorro. Então, eu tenho a alegria e a honra de falar bem do seu nome. Para mim, testemunhar o que nosso Senhor fez por mim na minha vida, isso é uma alegria e é uma honra. São Paulo, no momento de perigo e de grande sofrimento, né? Ali ele estava muito precisado, tinha necessidade de consolação e ele tinha necessidade de força espiritual, porque às vezes a gente pensa que a gente está cansado fisicamente, que a gente precisa de força física, às vezes precisa mesmo, mas muitas vezes não é disso que a gente está precisando. A gente está precisando de força espiritual, porque a gente se sente espiritualmente abatido. E São Paulo, num momento como esse, ele repetia para si, sabe, como numa jaculatória. Ele dizia: eu sei em quem eu pus a minha confiança. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. E Ele é poderoso para me guardar. Repita você também. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. E Ele é poderoso para me guardar. Jesus está vivo, meu irmão. Jesus está vivo, essa é a nossa esperança. Se Deus der a graça da gente ir juntos à Terra Santa, eu quero mostrar para você a plaquinha que está lá na entrada do Santo Sepulcro. Na entrada do Santo Sepulcro tem uma placa escrita em algumas línguas, o grego é uma delas. E nessa plaquinha está escrito: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Já não está aqui, ressuscitou. A gente vai no Santo Sepulcro para ver o sepulcro vazio, porque Jesus não está lá, Jesus ressuscitou, o seu Deus é um Deus vivo, Jesus está vivo, e essa é a nossa esperança, esperança para nós, esperança para as pessoas que nós conhecemos, esperança para as pessoas, inclusive, que nós somos tentados a desacreditar, porque tem pessoas das quais eu sou tentado a desacreditar. Você não? Não tem pessoa que você olha e faz um esforço para continuar acreditando nela? Eu tenho. Para essas pessoas, Jesus também é a esperança. Entenda uma coisa, para que isso seja a sua força nesse dia. Homens vêm e homens vão. Homens passam. Líderes, mestres, pensadores, falam e trabalham por um tempo e então eles caem. A sua voz se cala. Pessoas que foram brilhantes na humanidade, chega um momento que eles caem sem voz e sem força.
mas Deus permanece para sempre. Olha, até aqueles que são os queridos de Deus e que tanto bem nos fizeram. A gente lembra com saudade do Padre Léo, a gente lembra com saudade do Padre Jonas, a gente lembra com saudade do Padre Rufus, e poderíamos fazer aqui uma lista daquelas pessoas que nós amamos e que foram vozes expressivas, inclusive dentro da igreja. Mas também essas vozes passam, porque se despedem desta vida e entram na eternidade. O Padre Jonas pode ter ido, o Padre Léo pode ter ido, o Padre Rufus pode ter ido, mas o seu Deus não foi. Deus permanece para sempre. Os homens morrem, mas Deus vive. O Senhor vive. Eles são luzes acendidas. O ser humano é uma luz que se acende no momento, né? Às vezes a gente fica buscando brilhar, né? Eu quero ter o meu esplendor, mas essas luzes acendidas, mais cedo ou mais tarde, se apagam. O Senhor é a verdadeira luz, da qual os outros obtêm o seu brilho. O Senhor brilha para sempre. Então eu vou terminando aqui, afirmando isso para você. O maior tesouro que nós podemos ter é a permanente consciência da presença do Senhor Jesus. Qual é o seu maior tesouro? Estar consciente permanentemente de que Jesus está comigo. O Senhor está conosco sempre, em presença real, quer você sinta ou não, quer você mereça ou não, o Senhor está com você. Márcio, eu não mereço, o Senhor está com você. Márcio, eu tenho feito por merecer, o Senhor está com você. Márcio, eu sinto a presença de Deus, eu acredito, porque o Senhor está com você. Márcio, eu não sinto a presença de Deus, mas Ele é fiel e Ele está com você, ainda que você não sinta. Então, independentemente de como você acredita que Deus se manifestará, que às vezes você pensa que Ele vai se mostrar de uma forma e Ele se mostra de outra, mas uma coisa é certa, Ele está com você. Jesus precisa ser a casa dos nossos pensamentos, onde os nossos pensamentos vivem. Onde é que vai viver meu pensamento? No Senhor Jesus, não é? Então imagine o poder de oração de um homem ou de uma mulher que toda vez que a sua cabeça se vê desocupada, ele pega os seus pensamentos e volta-os para Jesus. Imagina a força de oração desta pessoa. Imagine a força de oração daquela pessoa que quando está sozinha, na rua, sozinha no seu quarto, ela fala até mesmo em voz alta com o Senhor. Não importa onde ela se encontre, ela conversa com Deus. Todas as vezes que os seus pensamentos se desocupam do que ela está fazendo, essa pessoa volta o seu pensamento para Deus e conversa com o Senhor como um amigo conversa com outro amigo, porque ela sabe que a presença do Senhor é real. Tão real é a presença do Deus vivo. Vamos nos colocar na presença dele nesse momento? Eu tenho feito um convite para muitas pessoas, porque nós vamos, muito em breve, nós teremos a alegria, a graça, nós teremos a graça de viver uma preparação para a nossa quaresma. E o Senhor nos inspirou que o nosso itinerário espiritual, que vai ser a nossa direção nessa quaresma deste ano que já começou, será esse livro, Na Presença do Deus Vivo. Ele é o Deus vivo. Você gostaria de mergulhar na presença desse Deus juntamente conosco? Então hoje é um tira-gostozinho para nós, mas os dias que virão, acompanhados por esse roteiro, nós vamos mergulhar na profundidade desta amizade de Deus. Nós vamos nos abandonar nos seus braços para que Ele nos purifique, para que Ele nos cure, para que Ele abra os nossos olhos e nos dê perspectiva de vida, que Ele venha trazer vida nova para nós que estamos tão necessitados. Você aceita fazer esse caminho na presença do Deus vivo? Então vamos nos colocar em oração agora também na presença dEle. Daniel foi flagrado em oração.
porque confiava em Deus, vencendo as afrontas em oração que eu e você, especialmente neste dia, aproveitando a providência e a graça para este dia, sejamos flagrados, sejamos encontrados em oração. Assim os leões não nos vão devorar, assim só o fogo do amor de Deus será capaz de nos consumir. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar